Olá pessoal, professor Mário. Esse vídeo é para a gente configurar o primeiro protocolo de roteamento dinâmico que nós vamos explicar nessa série. Nós iniciaremos pelo RIP. Pessoal, esse cenário ele foi explicado no vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição. A gente vai configurar então, usar esse primeiro protocolo para ser base, né, de como os pacotes vão ser encaminhados entre as redes do nosso cenário. A gente já viu que o RIP ele é um protocolo do tipo vetor de distância. A única coisa que importa para o RIP é a quantidade de saltos. É um protocolo muito simples e é por esse motivo que a gente vai começar por ele, para a gente entender bem os conceitos acerca de rotas e de alguns conceitos importantes que a gente precisa compreender para entender os outros protocolos de roteamento. Vamos lá? Pessoal, então estamos aqui no nosso cenário, eu vou abrir os consoles dos roteadores, já deixei aberto aqui. Então do R1 é o roteador aqui do Campus Formosa. Se a gente der uma olhada na configuração dele, vou dar um show IP route, eu consigo ver informações da tabela de rotas. Então a gente já era desesperado, né? Esse ambiente está todo configurado, eu tenho aqui redes diretamente conectadas. O roteador R1 conhece a rede 10, que está diretamente conectada a ele, aqui pela E00. Ele também conhece a rede 2.0, que está conectada pela E01. Ele conhece a rede 172.16.50.0, que é a interface serial S1/0. Ele conhece devido a essas interfaces. Inclusive ele coloca aqui uma entrada de endereçamento IP para cada uma das interfaces. Ele coloca isso como local, né? L de local. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, a internet E00 tem o IP 172.16.1.254. A interface S1/0 tem o IP 172.16.50.1. Então, nós temos aqui essas entradas que são aprendidas, eu diria que automaticamente. As rotas diretamente conectadas, elas já são inseridas na tabela de rota do roteador no momento em que a gente configura suas interfaces. Então, eu coloco um IP na interface do roteador, aqui tem 3 interfaces. Quando eu coloco o IP nessas interfaces, ele automaticamente coloca uma entrada de uma rede diretamente conectada, com símbolo C, na sua tabela de rotas. Bom, a gente vai usar então, qual que é o nosso cenário? Todos os roteadores de todos os campos, aqui a gente está querendo interligar os campos do Instituto Federal de Goiás. Nós percebemos que cada um dos roteadores vão conhecer as suas próprias rotas diretamente conectadas, elas vão estar da mesma forma. Então o R2, aqui em cima, que está no contexto do campus Lusiânia, ele vai conhecer também as suas rotas, a sua tabela de rota vai estar preenchida com as suas rotas diretamente conectadas. Então aqui no contexto de Lusiânia, ele conhece a rota, a rede 172.16.3.0, essa rede aqui. Ele conhece a rede 172.16.4.0, conhece duas redes, né, provenientes dessas conexões seriais aqui com o R1 de Formosa e com aqui o roteador do IFG Campus Goiânia. Então eu tenho mais duas entradas, né, um para a rede 172.50.0 para comunicação com o IFG Campus Formosa e outra entrada com a rede 172.16.100.0, que é essa conexão aqui, essa conexão com o campus Goiânia. Então note que os roteadores, pessoal, eles vão ter esse tipo de abordagem quando a gente abrir a tabela de rotas de cada um, né? Vou voltar a abrir do R2 aqui, que saiu da minha tela. Pronto, só reorganizar. Não é assim que eu quero. R1, R2. Vou deixar ele aqui. Ótimo. Pessoal, então vamos... A gente já sabendo disso, né, que as rotas vão estar dessa forma, né, com cada roteador, com a sua tabela de rotas, vai estar preenchida as suas rotas diretamente conectadas. Para a gente configurar o RIP, pessoal, o RIP ele trabalha da seguinte forma. Antes de falar do RIP, quando a gente está configurando as redes estaticamente, nós precisávamos, do contexto do roteador, mostrar quais eram as rotas remotas que ele não conhecia.
e adicionar manualmente em cada roteador as redes remotas para ele poder alcançar. Então, do ponto de vista de R1, eu adicionaria, se fosse estaticamente essa configuração, as redes 72.16.3.0, 72.16.4.0 até a 8.0, né, para me pegar todas essas sub-redes aqui dentro dos campos. Eu adicionaria também essa sub-rede aqui, ó, 172.16.100.0, 172.16.150.0 no contexto de R1. Eu adicionaria estaticamente rotas apontando para o próximo salto para alcançar essas redes, se fosse uma configuração estática. Quando a gente faz uso num protocolo de roteamento dinâmico, a gente faz essa mesma estratégia, só que a gente pensa de forma inversa. Então, ao invés de adicionar dentro do roteador as rotas remotas que ele não conhece, eu vou adicionar no roteador rotas que ele conhece. Eu quero anunciar rotas conhecidas. E aí eu vou fazer isso para cada roteador. Então cada roteador vai enviar a sua tabela de roteamento para os roteadores vizinhos, e eles vão atualizar as suas entradas. Então, dentro do anúncio de uma rota, eu vou colocar para o roteador, eu vou anunciar a rota que ele conhece. Tudo bem? E aqui a gente pode usar o RIP para anunciar, por exemplo, as rotas que R1 conhece. Se eu fosse anunciar as rotas de R1, eu poderia anunciar as rotas que estão diretamente conectadas a R1. A rota 172.16.1.0, 172.16.2.0, 172.16.50.0. Essas são as rotas diretamente conectadas a R1 que ele conhece. Então eu poderia fazer um anúncio dessas rotas. Existe uma coisa muito legal aqui, que é provindo do próprio endereçamento que a gente utilizou, é a possibilidade de a gente utilizar uma rede maior. Note que essas redes /24 que a gente está usando aqui para o nosso cenário, para as comunicações de subredes dentro dos campos, né, e entre campos também, elas são redes /24. Elas são redes que foram redes filhas, vamos dizer assim, né, subredes filhas de uma rede maior, da rede 172.16.0.0. Então nós pegamos a rede 172.16.0.0, fizemos subnetamos, né, colocamos mais subredes dentro dela, né, dividimos essa rede maior em redes menores. Pegamos uma rede grande, /16, dividimos em redes /24 para fazer parte do nosso endereçamento de rede. Então, todas essas redes que estão aqui dispostas, elas fazem parte de uma rede maior, 172.16.0.0. E aí eu posso, ao invés de anunciar redes específicas, eu posso dizer que o meu roteador R1 conhece essa rede aqui, ó, uma rede maior. Vai facilitar o processo de configuração do nosso primeiro protocolo de roteamento. Então, pensando nisso, pessoal, eu vou abrir aqui o terminal de novo, estou no R1. Como é que a gente faz a configuração usando o RIP? A gente entra no modo de configuração global. Depois a gente diz router, né, me desculpe, router RIP, dizer que a gente vai usar o RIP. Antes de fazer RIP, eu vou colocar um ponto de interrogação para mostrar as possibilidades, né? A gente tem várias possibilidades de protocolo, a gente está usando o RIP, router RIP, e aí o único comando que a gente precisa passar para o terminal é dizer qual a rede que ele vai anunciar para os seus vizinhos. Então, eu poderia fazer de forma mais específica, como eu estava dizendo anteriormente, né? Qual que é a rede que o R1 conhece? O professor, ele conhece a rede 172.16.1.0, poderia fazer assim, dar um Enter, né? A rede 2.0, que é essa rede de baixo, e essa rede aqui, que é 50.0, assim, ó, e dar um Enter também. Poderia fazer uma entrada para cada uma das subredes diretamente conectadas, mas para facilitar o processo, posso anunciar a rede maior, a rede mestre, a rede mãe, a rede 172.16.0.0, que é uma rede /16 que comporta todas as subredes /24 dentro do nosso cenário. Tá? Então eu faço isso, né? Network 172.16.0.0 e só, né? O RIP só tem a configuração básica do RIP é essa. Eu posso olhar aqui que por enquanto o meu roteador não aprendeu nenhuma rota, porque eu preciso ativar o RIP dos dois lados, né, em todos os roteadores. Então no R1 ele está anunciando já, né, a rede mãe. Vou fazer no R2, conft router RIP network 172.16.0.0 exit. No R3
modo de configuração privilegiado, modo de configuração global, router HIP, network, a mesma coisa. Ele vai divulgar a rede que ele conhece a rede mãe, a rede 172.16.00, por sair do modo de configuração. E por finalmente o R4, conft router HIP e a rede que ele vai divulgar, que é a rede que ele conhece. Poderia fazer no contexto de R4, né? Colocar as redes, como a gente viu no R1, as redes que estão diretamente conectadas a R4. Mas eu posso anunciar também a rede sumarizada, a rede mãe. Essa rede 172.16.00. Vai ser só uma linha de configuração e vai funcionar também da mesma forma. Então, voltando aqui nas configurações, pessoal, se a gente olhar agora de novo, né? A gente der o comando show IP route, a gente vê que, né, novas entradas de rotas elas foram inseridas na tabela de rotas. Então agora, note que meu R1, ele conhece agora outras redes, né? Ele conhece a rede 172.3.0 até a rede 172.8.0. Note que essas redes são as redes aqui dos campos vizinhos, né? A 3.0 e 4.0 são do campus Lusiânia. A 5.0 e 6.0 do campus já está aí, ali em cima, aqui, né? A 5.0 e a 6.0 e a 7.0 e 8.0 do campus Goiânia. Então, ele aprendeu de forma dinâmica, né, essas rotas. E note que ele mostra por onde é a interface que ele sai para alcançar aquela rota. Né? Qual a interface, na verdade, do próximo salto. Né? Ele vai alcançar essa subrede, por exemplo, a 172.16.3.0, a partir do IP de próximo salto 172.16.52, que é o IP aqui do roteador 2, né, do campus Lusiânia, essa rede está lá, e vai sair pela serial 1/0, né, essa interface aqui do roteador R1. Então ele faz isso, pessoal, para cada uma das redes. E isso vai repetir esse padrão aqui, né, os nossos roteadores já vão estar, todos eles, né, se eu olhar aqui o R2, por exemplo, a gente vê também que ele aprendeu as rotas no seu contexto ali, as rotas diretamente conectadas, as rotas de outros roteadores, né? Porque nós anunciamos as rotas com o HIP. Aqui estão todas as rotas, né? Então, pessoal, uma coisa interessante aqui dentro da tabela de rotas, e dois conceitos importantes que a gente pode aprender aqui, é o que vem aqui dentro desses colchetes. Pessoal, toda rota, ela possui aqui depois da barra, né? A gente considera esse número um custo, e antes da barra, no caso aqui é o 120, né, isso é a distância administrativa. Custo de uma rota é o quão custoso é para ela alcançar um destino. Note então que o custo das rotas por HIP, né, o custo é a contagem de salto. Vocês lembram desse conceito? Então, por exemplo, aqui, né, do R1, para mim chegar na rede 172.16.3.0, que é a rede do campus Lusiânia, eu tenho custo 1, que é o custo de um salto, né, o salto de R1 para R2. Aqui, para essa rede, né, 172.16.8.0, a partir do R1, que é essa rede do campus Goiânia, eu tenho que passar, o custo é igual a 2, ou seja, eu tenho que fazer um salto, 2 saltos. Por isso que o custo lá aparece 2. Então eu vejo qual que é o custo de cada rota. Tudo bem, pessoal? Então, que mais? A distância administrativa ela é um parâmetro que a gente usa para comparar quando a gente tem múltiplos protocolos de roteamento rodando ao mesmo tempo na rede. Ainda não é o caso, a gente só tem o HIP. Se a gente colocar show IP protocols, a gente só vê o HIP, né, funcionando. Então agora eu tenho o protocolo HIP, ele mostra aqui algumas informações da rede, né, que está sendo anunciada, dos tempos que está sendo o último update, né, isso aqui vai sendo atualizado, né, os roteadores com o HIP vão mandando informações para todas as suas interfaces, né, isso pode ser inclusive melhorado, né, de 30 em 30 segundos ele vai mandando updates da sua tabela de roteamento. Então show IP route. Aqui nós temos só rotas que foram aprendidas com HIP e possuem o custo 1 ou 2 ou 3, né? Especificamente, se a gente olhar essa rota, a rede 172.16.50, essa rede aqui de cima,
né? Como é que esse roteador consegue chegar do campus Formosa, consegue acessar uma máquina do campus Jataí? O custo é 3, porque eu preciso passar por um roteador, um salto, um rope, segundo roteador, 2 ropes, terceiro roteador, 3 ropes. Então, custo 3. Então, isso bate para todos os roteadores. Eu vou deixar vocês fazerem essa análise aí para todos os roteadores. A gente está fazendo aqui na perspectiva de R1. Então, pessoal, agora a gente já consegue conexão entre campos. Por exemplo, eu posso abrir aqui o terminal do PC1. A gente sabe que o IP dessas máquinas, né? Eu coloquei aqui 172.16.1.1, eu estou no PC virtual PC1, eu posso pingar, por exemplo, a máquina agora de um outro campus, né? Porque eles estão usando, né, um protocolo de roteamento, o RIP, e eles já anunciaram suas rotas, eles já aprenderam dinamicamente as rotas que estão diretamente conectadas a cada um dos roteadores. Vamos fazer o teste? Então, para fazer um ping aqui, vou pingar a máquina aqui do campus Goiânia, vou pingar a rede 172.16.8.0, vou pingar o último PC, o virtual PC 16, então 72.16.8.1, a gente vê que essas máquinas agora têm conexão, tem conectividade, e eu posso fazer esse teste ping a partir dessa rede aqui para outras redes. Então agora eu tenho conexão entre todos os campos usando o protocolo de roteamento RIP. Espero que vocês tenham gostado, entendido, e até a próxima.